Fala mangakas, tudo bem com vocês? Eu sou Ikeda Ken e hoje nós vamos estar vendo como você pode estar criando o seu name, o seu storyboard, como que você pode estar fazendo um rascunho do seu mangá. O que é um name, o que é um storyboard? São a mesma coisa, certo? Primeiro tem que saber isso. O name é como os japoneses chamam o storyboard. Aqui no ocidente você vai achar muitos vídeos sobre storyboard, mas talvez não tantos utilizando o nome name para mangá. Certinho? Então vamos estar dando uma olhada aqui. Eu vou estar mostrando até um name que eu estou criando nesse momento. E, primeiro de tudo, se você faz mangá no digital, se você faz mangá no seu computador, no seu tablet, no seu celular, eu vou estar deixando esse arquivo aqui, pessoal, ó, esse arquivo grandão, que é feito para você estar criando o seu name do seu mangá, certinho? A primeira coisa que você tem que ter noção, se você quer fazer o seu mangá da direita, do canto direito, canto direito superior, deixa eu colocar aqui, campo direito superior, para o canto esquerdo inferior, que é o padrão para mangás japoneses, então você tem que pensar como a leitura é feita para esse mangá já no storyboard. Como assim, pessoal? Quando você está fazendo seu storyboard, seu name, enfim, você tem que se atentar em criar ele pensando no formato de leitura, certo? Porque quando você abre o livro, ou no caso um mangá, você vai ter aquela leitura, tem na página da direita, a página da esquerda, aqui, correto? Então, quando você vai criar esse seu mangá, esse seu storyboard, esse seu name, você precisa já pensar nele a partir disso. Isso daqui é chamado de spread. Vai estar aparecendo o nome aqui, ó, spread. A spread, pessoal, é essa combinação de páginas, certo? É a combinação, por exemplo, a página 4 com a 5. Isso daqui é uma spread de uma página. E, sim, essas spreads, elas interferem no conteúdo que vai estar. Ou seja, o conteúdo que vai estar na página da direita, ele interfere no conteúdo que vai estar na página da esquerda, pessoal. Quando você está criando um mangá, existe muitas vezes que o pessoal que está começando, eles acabam cometendo erros de utilizar, às vezes, uma mesma cena, um mesmo ângulo, mesmo alguma coisa, várias e várias vezes. Isso daqui é um erro que, se você criasse um mangá já pelo storyboard, pensando nas spreads, você já conseguiria evitar antes de começar a desenhar um mangá de forma séria, ok? Então, quando você está começando a fazer o seu storyboard agora, eu recomendo, primeiramente, faça já pensando nessas spreads, nessas combinações de páginas. Vai ser muito útil para a sua narrativa visual, certinho? Então, aqui nesse arquivo, pessoal, que eu vou estar deixando no link na descrição, você pode estar baixando no Google Drive, certinho? E tem outro arquivo que a gente vai ver aqui já já, que você pode estar utilizando também. Mas antes nesse daqui, você vê que tem até a página 63. Geralmente você não vai usar tudo isso, mas enfim, fica aí para você estar utilizando no seu mangá, na sua estruturação do seu storyboard. Certinho? Lembrando que o mangá no formato japonês ele começa geralmente da página esquerda, ok? Então ele não começa como uma spread, ele começa como um preview. Então você tem que pensar, primeira coisa, pessoal, quando você vai pensar na sua primeira página, você precisa pensar nela como um preview do que o mangá vai se tratar, ainda gerando uma curiosidade para o leitor, para que ele vire a página, certo? Seja um mangá físico ou um mangá digital, ele vai ter que passar para o próximo, para a próxima página, para a spread seguinte. E isso é muito importante você estar levando em consideração. Primeira dica para você então estar fazendo o seu storyboard, faça várias versões da página 1, certo? Da primeira página. É muito importante isso, porque é a página principal para o seu mangá. Certinho? Vou estar mostrando aqui esse mangá que eu estou fazendo, por exemplo. Você vê que existem algumas regrinhas na construção dessa primeira página que você pode estar utilizando para seguir com a sua criação, certinho? Mas antes de eu comentar sobre isso daqui, eu preciso te mostrar esse documento a seguir. Durante a edição, eu notei que faltou te dizer uma coisa. Se você está começando a fazer o storyboard agora, por favor, não faça muito detalhado. No vídeo aqui eu mostrei um que está um pouquinho mais detalhado, mas o ideal é que você faça o mais simples possível. De preferência bem rabiscado, certo? Que ao menos você entenda. Você só tem que fazer algo que outros entendam, caso você vá mandar para uma editora, para algum concurso que receba names, storyboards, enfim. Mas se não for o caso, por favor, faça o mais rabiscado que for, faça o que for de sua preferência para que você consiga produzir rápido. Esse é o mais importante. Produzir rápido o seu storyboard. Vamos voltar para o vídeo agora. Esse documento aqui, pessoal, é um chart, né? É um documento que você pode estar utilizando para anotar algumas coisas.
como por exemplo os 5Ws. Se você não viu ainda aqui no canal, eu só tenho um vídeo sobre o que são os 5Ws e 1H para uma estrutura narrativa de mangás, certo? Isso daí é uma técnica utilizada em narrativas, originalmente do jornalismo, mas que também se enquadra em mangás para tornar a experiência melhor, para que tudo faça sentido. É bom que você aprenda isso antes de começar a fazer o seu name, antes de começar a fazer o seu storyboard. Então, por favor, se você ainda não viu o vídeo, eu recomendo até que você pare de ver isso aqui agora e veja aqui na descrição vai estar o link do vídeo sobre 5Ws 1H, certinho? Mas aqui quando você já está fazendo o conteúdo do seu mangá, você vai escrever os 5Ws, certo? Aqui não tem um H, mas você vai preencher os 5Ws para já ter a configuração desse seu início de mangá, ou desse seu capítulo, ou desse seu one shot, certo? E veja, se você também não viu ainda no canal, tem um vídeo sobre Kisho Tenketsu. E por que eu tô falando de Kisho Tenketsu agora? Porque nesse arquivo aqui, que você também vai ter na descrição, pessoal, para baixar, esse arquivo possui cada etapa do Kisho Tenketsu com um número de acontecimentos, certo? Ele vai preparando você para escrever esses acontecimentos. Você pode escrever aqui, né? Você pode usar o seu editor de imagem, editor de vídeo, enfim, para estar escrevendo aqui qualquer coisa que seja em relação ao Kisho Tenketsu ou qualquer outra coisinha, outro painel aqui para você estar escrevendo, certo? E você pode ter como base os acontecimentos, o número de acontecimentos nessa tabela aqui embaixo. Aqui, por exemplo, quando você vai fazer um mangá por volta de 16 páginas, eles recomendam você utilizar um ki, certo, do Kisho Tenketsu, uma introdução de um acontecimento ou uma cena curta. Pessoal, isso daqui de acontecimento, você tem que estar pensando na quantidade de núcleos que a sua história vai ter. O que é um núcleo, por exemplo, né? Tal grupo de personagem está aqui, tem outra coisa acontecendo ali. E você vai preparando isso como eventos, como acontecimentos, certo? Então, preste bastante atenção nisso. Por exemplo, no show, que geralmente o show é onde tem mais conteúdo, o desenvolvimento de um mangá. Se você já viu o vídeo de Kisho Tenketsu, você se lembra que o desenvolvimento é a parte, o show é a parte com mais conteúdo do seu mangá. Seja um one shot, seja um capítulo 1, um capítulo 100, enfim, qualquer coisa. O seu mangá vai ter mais conteúdo no show, no desenvolvimento, certo? Aí tem aqui também o Ten e o Ketsu, aqui tá escrito errado inclusive, mas enfim, você vai poder ver aqui nessa tabela, de acordo com 16 páginas, 24 páginas, 32 páginas, você não precisa seguir exatamente esse número de páginas, certo? Mas você pode estar levando como consideração na hora que vai estar pensando no seu mangá. Pô, eu quero fazer algo mais ou menos por volta de umas 30 páginas. Então vou seguir esse número aqui de 32. Beleza, então eu vou colocar um acontecimento no Ki, eu vou escolher se eu vou colocar 3 ou 4 acontecimentos no show, no desenvolvimento, e você vai pensando de acordo com isso, certo? E inclusive aqui tem a quantidade de personagens, que é bom de você dar um foco nessas páginas, de acordo com essas páginas, esse número de páginas do seu mangá, certo? Principalmente se for um one shot. Por exemplo, se você for fazer um mangá de 16 páginas, que é o que eu estou fazendo nesse meu mangazinho aqui, eu estou focando apenas nas duas amigas aqui, nessas duas personagens, certo? Essa daqui que está na frente é a principal e a outra aqui vai ser de apoio a ela. Ou seja, são duas personagens únicas, elas vão ser o máximo de personagens que estarão aparecendo como foco, certo? Então, eu tenho que prestar bastante atenção, eu recomendo que você preste bastante atenção nisso também. Tudo isso, claro, estamos falando de antes de você começar ainda a desenhar o seu mangá de fato, a desenhar o seu storyboard de fato. Depois que você tiver já escrito tudo isso daqui, pessoal, aqui você vai colocar a quantidade de... os itens, você vai listar os acontecimentos, certo? Em cada parte dessa tabelona aqui. Você vai colocar um número aqui, the number of the happenings. Isso aqui é a quantidade de acontecimentos. Você vai colocar um númerozinho. Aqui do lado você pode colocar também o sentimento que o seu protagonista, o personagem principal daquele capítulo, daquele one shot, vai estar passando, o que ele vai estar sentindo, para que você não se perca também nessa elaboração, nessa sua estrutura narrativa, certinho, pessoal? Então, após você já ter feito isso, nós vamos voltar aqui para o nosso storyboard e agora levando em consideração que você não sabe ainda, pô, beleza, com o que eu começo? Como que eu vou começar o meu mangá? Como que eu escolho para uma cena? Como que eu penso
nos painéis. Você pode, eu vou dar uma dica já já, mas vou antes mostrar isso daqui. Quando você acaba criando esses itens, você acaba numerando, você acaba escrevendo esses itens do Shotenketsu, ou até mesmo dos 5Ws aqui do seu mangá, você vai estar pensando neles a partir de agora e tentar introduzir eles de alguma forma bacana nesse seu mangá. Por exemplo, nessa primeira página aqui, eu coloquei o local, o where, no caso, né, do 5Ws, que seria nesse local aqui, uma escola abandonada. Inclusive, acaba falando sobre isso durante a primeira página, né? Explorar uma escola abandonada é fichinha, é super simples, enfim. E a personagem acaba falando isso. E aqui nós também temos a apresentação sobre quem que se trata, né? Seria o Who. Sobre quais personagens que se tratam essa história. Qual período que se passa essa história, né? When que está se passando essa história. Ou quando que está se passando essa história. Que é durante a noite. Aqui não dá pra ver no storyboard, mas vai dar pra ter ideia. Mas inclusive eu deixei aqui no próprio diálogo guardas noturnos, já dando essa ideia. Ou seja, você vai tentando apresentar os 5Ws, não precisa ser todos, certo? Isso aqui não é uma regrinha para você colocar todos, mas é bacana que você coloque o máximo possível de informação aqui logo na primeira página de alguma forma, certo? E que você consiga fazer isso de uma maneira que fique agradável para o leitor, ao ponto dele querer virar para a próxima página aqui. Como, por exemplo, a gente vira na próxima página e eu já coloquei uma página dupla. E uma coisa envolvendo páginas duplas, pessoal, por favor, não abuse de páginas duplas. Elas precisam ser colocadas em momentos essenciais. Eu vejo muitos iniciantes colocando várias páginas duplas seguidas. Pessoal, isso daqui é algo que você pode ver talvez no mangá de One Punch Man, no mangá de sei lá quem, mas isso daqui só ocorre em, sei lá, capítulo 200 de One Punch Man, porque o autor teve 200 capítulos para se preparar o mangá ao ponto dos leitores falarem, ok, eu vou continuar lendo essa história, certo? Eles já estão presos ali, mas quando você está apresentando o seu mangá pela primeira vez, não é legal que você fique colocando várias páginas duplas, porque você vai estar desperdiçando muitas páginas que poderiam conter um conteúdo ali, que poderiam ter mais o seu protagonista, das emoções dele, de alguma forma, para que o leitor se apegue a ele, porque nós devemos lembrar que mangá é personagem, certo? Mangá é personagem, você precisa do personagem como foco nesse seu mangá, certo? É o que diferencia um mangá para qualquer outra comic de qualquer outro lugar do mundo, certinho? Então, vou estar mostrando aqui, ó, por exemplo, eu fui criando esse meu storyboard. Existem algumas regrinhas que você pode estar pensando, pessoal. Vou estar até fazendo aqui por cima para você ter mais ou menos uma ideia. Por exemplo, nessa página 6 e 7 aqui. Eu gosto de pensar e eu gosto de analisar isso em outros mangás. Vou até deixar aqui aberto para vocês verem. Por exemplo, aqui nesse mangá de Chainsaw Man, eu peguei um capítulo de Chainsaw Man, o capítulo 188 de Chainsaw Man. Eu vou estar mostrando para você como é que funciona a leitura do mangá, certo? Os mangakas, eles costumam pensar a forma que os quadros vão passar a imagem de um canto para o outro, certo? Isso daí eu já sei, ô Ikeda. É só você trazer do ponto superior até o inferior e trazer para a próxima página e fazer a mesma coisa. Sim, mas existem formas e formas de você fazer isso, pessoal. Existem várias formas que você pode estar utilizando. Por exemplo, vamos pegar essa página aqui de Chainsaw Man. O personagem ele está olhando para a esquerda, certo? Quando ele olha para a esquerda, ele está olhando para essa outra personagem, certo? E vai chegar ainda novamente no campo de visão dele, mostrando agora com close que ele acabou vendo. Acabou vendo a personagem. Como que a leitura do leitor aconteceu? O leitor passou o olho assim, ó. Ele passou nessa direção. Quando ele for para o próximo quadro, a informação do quadro, lembre-se que os elementos em um mangá podem ser informativos, que é um elemento, por exemplo, em texto, ou podem ser visuais, como, por exemplo, a imagem, o desenho. Então, os dois elementos juntos aqui nesse outro quadro, ele passa a leitura assim. Mas isso daí é óbvio. Calma aí, é óbvio. Mas isso daqui é o que difere uma boa leitura, uma leitura fluida, de uma leitura porca, certo? Porque se as informações fossem colocadas, por exemplo, uma coisa aqui, e deveria passar assim, e depois deveria ser assim, e depois deveria ser assim, com um monte de informações, você acaba prejudicando essa leitura. Aqui, o Fujimoto Sensei, ele fez de uma maneira simples de qualquer pessoa acabar passando o olho e já vai ter
a visão sendo jogada para o canto esquerdo. E acontece a mesma coisa aqui, só que agora, nesses outros quadros, acontece de forma contrária. É vertical agora. Vai passar o olho aqui, beleza, para o diálogo, mas a leitura entre os painéis agora será vertical, certo? Então, acontece mais ou menos assim. Ok? Acontece mais ou menos assim. Você pode estar fazendo esse exercício, inclusive, eu recomendo você fazer esse exercício, por exemplo. Aqui, embora sejam painéis horizontais, você não vai ficar indo de um lado para o outro porque não tem outra informação. Aqui, inclusive, o próprio autor, ele deixou tudo super reto. Olha isso. Ele deixou reto por quê? Porque a informação, ela é lida dessa forma. Ok? Então, isso daqui não é algo que você precisa se preocupar tanto nesse início, mas é legal de você sempre estar verificando, certo? Não precisa estar pensando enquanto está fazendo o mangá, mas como o mangá, o storyboard, o seu name, precisa ser algo que você vai ler, reler, ver vai fazer várias e várias tentativas nele, você vai redesenhar, vai refazer tudo várias e várias vezes até você ter um bom resultado. Eu imagino que você fará isso, por favor, faça isso para não ter um mangá porco. Você vai acabar vendo essas coisinhas e vai notar, pô, eu posso melhorar aqui. Ah, isso daqui tá com uma leitura meio porca. Vou tentar melhorar dessa forma. Por exemplo, aqui, nessa outra página, tá passando da direita para a esquerda, beleza, aqui também, certo? Aqui tá passando dessa forma, como o quadro tá dessa forma, vai seguir assim. Só que esse daqui, olha, esse daqui é um blocão. Esse daqui é um único bloco gigante. Em vez da informação ela ser lida dessa forma, e depois assim, ela já é lida dessa forma. Ok? Então, é bom você se atentar sempre a essa questão enquanto você está produzindo o seu mangá. Aqui nesse meu que eu estava mostrando antes, vou mostrar de exemplo. Aqui os painéis são passados dessa forma, certo? Dessa forma. Aqui é passado dessa forma e aqui também é dessa forma. Então, veja que é interessante você pensar em como que o painel será mostrado, como que ele será interpretado, pelas pessoas, pelos leitores. E claro, você acabar reformulando eles. Isso daqui, pessoal, eu não cheguei em uma conclusão logo na primeira tentativa, certo? Eu fiz e depois eu notei, pô, eu posso melhorar isso daqui. Aí eu acabei refazendo essas páginas. Então é interessante que vocês tentem novamente e vão refazendo várias e várias vezes. Pô, eu queria ainda ter mais alguma ideia, Ikeda, de como que eu posso estar fazendo esses meus painéis. Eu não sei, eu tô muito confuso agora. Como que eu vou escolher meus painéis? Como que eu vou escolher meus ângulos de câmera e tudo mais? Eu vou te passar um exercício agora, pessoal. Se você chegou até esse momento do vídeo, por favor, deixe nos comentários a palavra quadrinização, para eu saber que você está consumindo todo o conteúdo do canal e aprendendo bastante. Vou estar mostrando para vocês agora, pessoal, uma forma que vocês podem estar estudando utilizando de outros mangás, certo? Eu peguei o capítulo 1 do mangá de Spy Family, certo? O capítulo 1 aqui. Eu peguei algumas páginas só e eu queria passar de exemplo para vocês o que vocês podem estar fazendo. Por exemplo, nessa primeira página, seria bom você começar a estudar. Pô, aqui foi colocado uma cena de ambientação, certo? Onde tem um carro e tem um monte de prédio em volta. Aqui novamente está acontecendo uma correria, os carros eles acabaram saindo da pista e tudo mais. Então, tá acontecendo alguma coisa, você vai estar interpretando aquilo. Pô, e se eu tentasse algo parecido aqui para a apresentação dos meus personagens? Mas acima de tudo, uma coisa que você pode estar utilizando, certo? É algo muito bacana, que é pegar a quadrinização utilizada. Por exemplo, aqui nessa primeira página você poderia pensar, pô, como que eu posso fazer uma adaptação para a minha história utilizando dessa quadrinização que foi colocada no mangá de Spy Family. Ah, vou até pegar essas outras páginas aqui, a página 2 e 3. Como que eu posso estar utilizando esses quadros? Inclusive, vou até diminuir isso daqui para você ver. Você pode fazer da seguinte maneira, pessoal. Ó, olha aqui, você pode estar dividindo as páginas com esses painéis, certo? E você deixa para estar desenhando alguma coisa, um conteúdo novo dentro desses painéis, utilizando agora esse mangá que você pegou como base. Como por exemplo, eu peguei o Spy Family aqui. Você poderia estar utilizando apenas os painéis para ter uma ideia. Pô, vou tentar seguir com essa ideia de quadrinização, certo? E com base nisso, você, em vez de copiar o mangá, você poderia colocar algo seu. Você vai colocar os seus personagens, vai fazer a sua história, mas utilizando da quadrinização de outros autores. Pô, Ikeda, mas isso daí não seria roubo? Não seria algo meio ruim de se fazer? Cara, você vai estar estudando aqui, certo? Você vai estar utilizando isso para estudo, então não tem nenhum problema, pessoal. Você pode estar praticando dessa forma, certinho? E para você que quer fazer o seu storyboard de uma maneira tradicional, de uma maneira
completamente tradicional aqui, você vai pegar o seu papel e vai querer fazer todo o storyboard nele, você pode estar fazendo a seguinte coisa, você vai pegar uma folha, certo? E para facilitar, você vai dividir essa folha. E com a folha dividida, agora você vai utilizar cada parte da folha para fazer uma página. Assim você terá uma spread, você vai ter completamente as páginas, 2 páginas ali, para ver elas lado a lado e poder comparar, ver se tem algo que tá meio estranho e poder fazer essa análise, certinho? Enfim, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like aqui e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Eu vou estar deixando esses 2 vídeos aparecendo aqui do lado para você dar uma estudada sobre Kisho Tenketsu e sobre os 5Ws 1H.